O canal Cinecultura apresenta. Com 93 anos, Clint Eastwood finalmente admite o que todos nós suspeitávamos. Hoje temos um vídeo especial para vocês. Vamos mergulhar na vida de um dos maiores ícones do cinema, Clint Eastwood. Se você pensa em faroestes clássicos, em personagens que exalam força e intensidade, ou em filmes que desafiam a moralidade e as convenções, é quase impossível não lembrar de Clint Eastwood. Com uma carreira que atravessa mais de 7 décadas, Eastwood não é apenas um ator ou diretor, ele é um símbolo de perseverança, talento e autenticidade em Hollywood. Mas o que o transformou nesse ícone atemporal? E o que faz de Clint Eastwood uma figura tão fascinante e inspiradora? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida e na obra desse gigante do cinema. Prepare-se para uma jornada épica através da carreira e do legado de uma das maiores lendas de Hollywood. O nome Clint Eastwood ressoa não apenas em Hollywood, mas no mundo todo, nos trazendo imagens de coragem, intensidade e um estilo inconfundível que transcende gerações. Desde os primeiros passos na indústria cinematográfica até se consolidar como um ícone imortal, Eastwood esculpiu uma carreira que é, ao mesmo tempo, inspiradora e monumental. Em maio de 2023, ele celebrou seu 94º aniversário, uma marca impressionante que reflete não apenas longevidade, mas uma vida dedicada à arte e ao cinema. A jornada de Eastwood começou nos anos 1950, quando ele apareceu pela primeira vez nas telas, ainda jovem, mas já com aquele olhar determinado que se tornaria sua assinatura. Desde os dias em que vestia o poncho e disparava tiros certeiros nos faroestes espaguetes, até o momento em que trocou o revólver pela câmera, o que seguiu foi uma trajetória recheada de sucessos estrondosos, tanto como ator quanto como diretor. Seu trabalho sempre foi ousado, desafiando as normas e conquistando tanto o público quanto a crítica, o que o levou a ser consagrado com múltiplos Oscars e diversos outros prêmios ao longo das décadas. Mas quem é Clint Eastwood, além dos papéis icônicos que desempenhou e dos filmes memoráveis que dirigiu? Qual é o segredo por trás da sua longevidade artística? Como ele se manteve relevante em uma indústria tão volátil e competitiva? Em um mundo onde as carreiras muitas vezes são efêmeras, Eastwood se ergue como um exemplo de persistência, talento e visão. Vamos mergulhar na vida e no legado deste gigante do cinema, explorando suas origens, suas lutas e, claro, suas conquistas. Nascido em 31 de maio de 1930, no Hospital Memorial St. Francis, em São Francisco, Clint Eastwood veio ao mundo já desafiando as expectativas, pesando notáveis 5 quilos e 170 gramas ao nascer, o que lhe rendeu o apelido de Sansão pelas enfermeiras que o acolheram. Filho de Ruth e Clinton Eastwoods, Clint cresceu em uma família de raízes profundas, com sangue inglês, irlandês, escocês e holandês correndo em suas veias. A linhagem de Eastwood é rica em história, sendo ele um descendente direto de William Bradford, um dos primeiros colonos do Mayflower, tornando-o a 12ª geração de sua família nascida na América do Norte. Você sabia que a juventude de Clint Eastwood foi marcada por muitas mudanças? Durante a década de 1930, a família dele se mudou 3 vezes, acompanhando as mudanças de trabalho do pai. No entanto, ao contrário do que o próprio Eastwood afirmou em entrevistas, eles não mudaram de casa entre 1940 e 1949. Quando finalmente se estabeleceram em Piedmont, Califórnia, a vida parecia tranquila e próspera. Eles moravam em uma área nobre, com piscina em casa, pertenciam a um clube de campo e cada pai tinha seu próprio carro. O pai de Clint era um executivo da Georgia Pacific e a mãe, Ruth, trabalhou na IBM quando os filhos já estavam mais crescidos. Mas nem tudo foi fácil para o jovem Clint. Na Piedmont Middle School, ele enfrentou dificuldades acadêmicas e acabou retido, precisando até frequentar a escola de verão. Depois, na Piedmont High School, ele se meteu em problemas sérios. Escreveu uma mensagem obscena no placar do campo de atletismo, queimou um boneco no gramado da escola e por isso foi convidado a se retirar. Acabou se transferindo para Oakland Technical High School, onde estava programado para se formar em janeiro de 1949, mas até hoje não se sabe se ele realmente se formou. O biógrafo Patrick McGilligan revela que os registros de formatura de Clint são extremamente confidenciais. Segundo McGilligan, o diretor da escola foi orientado pela equipe de Eastwood a não comentar sobre o assunto, deixando essa parte da história envolta em mistério. Mas como Clint Eastwood se tornou essa lenda que todos conhecemos? Antes de se tornar um astro de Hollywood,
Eastwood teve um capítulo memorável no Exército. Em 1951, durante a Guerra da Coreia, ele foi convocado e serviu como instrutor de natação em Fort Ord, Califórnia. A história ficou ainda mais impressionante quando ele sobreviveu a um acidente de avião. O motor falhou e o torpedeiro da marinha em que estava caiu no mar, perto de Point Reyes. Clint e o piloto nadaram 3 quilômetros nas águas geladas até a costa. Essa experiência real se refletiu anos depois no filme Fuga de Alcatraz, onde ele interpreta Frank Morris, que escapa da penitenciária nadando pelas águas gélidas da Baía de São Francisco. Em 1953, Eastwood foi dispensado com honras do Exército, encerrando esse capítulo heróico de sua vida. A trajetória de Clint Eastwood rumo à fama não foi nada fácil. Antes de se tornar um ícone do cinema, ele enfrentou uma série de obstáculos enquanto perseguia seu sonho de conquistar a indústria do entretenimento. Após deixar o exército, Clint assumiu um emprego de salva-vidas em uma praia para sobreviver, mas suas ambições o empurraram para algo maior. Determinado a conquistar Los Angeles, ele se inscreveu na faculdade e trabalhava duro para pagar as contas. De dia, ele gerenciava uma casa em Beverly Hills, alugando um apartamento modesto, e de noite, era frentista em um posto de gasolina. Seguindo o conselho dos amigos do exército, Clint decidiu se arriscar na atuação. E por que não? Afinal, disseram a ele que as atrizes eram as garotas mais bonitas. Assim, ele mergulhou de cabeça, participando de audições, performances teatrais independentes, escrevendo roteiros e até batendo na porta dos estúdios de cinema em busca de uma oportunidade. Foi então que o destino entrou em cena. O cinegrafista Irving Glassberg, da Universal Studios, notou Clint e o levou para conhecer o diretor Arthur Lubin. No posto de gasolina, a combinação de sua aparência marcante e alta estatura impressionou o estúdio, e ele conseguiu um contrato, mesmo sem ter muita experiência na época. Mas o caminho ainda era árduo. Arthur Lubin, o diretor, viu potencial em Clint, mas reconheceu que ele precisava aprimorar suas habilidades. Por isso, o contrato incluía aulas de atuação e um salário modesto de $100 por semana, que alguns dizem ter sido apenas 75. Isso foi suficiente para que Clint se mudasse para um apartamento mais próximo do estúdio, onde outros aspirantes a atores também viviam. Esse novo ambiente lhe proporcionou contatos valiosos e, assim, a jornada de Clint Eastwood para se tornar uma lenda ia iniciando. Quando Clint Eastwood conheceu os outros membros do estúdio pela primeira vez, as coisas não começaram muito bem. Ele foi submetido a um teste incomum: repetir um monólogo do filme clássico Floresta Petrificada, de 1936, e ainda por cima, teve que aparecer nu em uma das cenas. Um dos funcionários do estúdio lembra dele como um verdadeiro caipira, magro, de aparência rústica, com o pomo de Adão saltado e um jeito reservado e lento de falar. A aparência de Clint era uma questão complicada. Ele era bonito, mas não o suficiente para ser o herói romântico de filmes femininos. Em vez disso, ele acabou sendo aquele tipo de ator que preenche espaço na tela. Quando ele assistiu à gravação da audição, percebeu que não tinha se saído tão bem quanto esperava. Essa má impressão inicial, combinada com sua falta de experiência, dificultou seu começo em Hollywood. Clint acabou conseguindo pequenos papéis em filmes de baixo orçamento, como A Volta do Monstro, Francisco no Mar e Tarântula, em 1955, e Contra Todas as Bandeiras, em 1956. Seus papéis eram tão pequenos que ele quase não tinha falas. Em A Volta do Monstro, por exemplo, ele interpretava um assistente de laboratório sem nome que encontrava um rato perdido, e em Tarântula era um piloto da Força Aérea tentando destruir um inseto gigante. Em Never Say Goodbye, de 1956, Clint teve apenas meio minuto de tempo de tela. Apesar das dificuldades, Clint estrelou 8 filmes em apenas 2 anos. Foi nesse período que começaram a surgir os primeiros sinais do que o tornaria uma estrela: um senso de humor afiado e um carisma irresistível com as mulheres, características que ele usaria mais tarde com maestria em sua carreira. No entanto, naquela época, ele ainda não conseguia trazer essas qualidades para seus personagens. Clint chegou a procurar um fonoaudiólogo para trabalhar em sua voz sibilante, mas apesar dos esforços, o problema permaneceu e acabou se tornando uma de suas marcas registradas. Além disso, ele fez aulas de atuação com Jack Coslin e Jess Kimmel, continuando a aprimorar suas habilidades enquanto esperava por sua grande chance. Os primeiros passos na carreira de Clint Eastwood foram marcados por desafios e decepções. Ele finalmente alcançou um primeiro sucesso, sendo notado por seu talento, e as ofertas de papéis começaram a surgir. Clint, com seu carisma inegável, rapidamente se tornou uma presença requisitada no universo cinematográfico, especialmente nos faroestes. Um dos papéis que recebeu foi o de Keith Williams
Williams em Emboscada em Cimarron Pass, 1958, um filme de aventura sobre soldados e cowboys tentando sobreviver a ataques indígenas. Mas, para Clint, a experiência foi longe de ser gratificante. Em uma entrevista anos depois, ele confessou: "Era tão ruim que eu queria me esconder na cadeira, considerando o filme um dos piores faroestes que já participou." Esperançoso de um sucesso maior, Clint atuou ao lado de Carol Channing em The First Traveling Saleslady. No entanto, o filme foi um desastre nas bilheterias. Com papéis pequenos em produções como Lafayette Esquadrille, ele começou a duvidar de um futuro promissor. Em suas próprias palavras, Clint relembrou: "Eu sempre acabava como um jovem tenente ou assistente de laboratório em filmes de baixo orçamento." A curta experiência com a Universal Studios foi um golpe duro. Em apenas 1 ano e meio, o contrato foi rescindido. Os produtores achavam que Clint não tinha a aparência certa para ser uma estrela, criticando até mesmo seus dentes e o pomo de Adão. Desolado, Eastwood se viu sem chão, mas decidiu não desistir. Continuou frequentando audições, treinando e aprimorando suas habilidades de atuação, até que finalmente a grande oportunidade chegou: um papel principal em um faroeste. Mas ironicamente, o filme era tão ruim que Clint quase decidiu abandonar a carreira. No entanto, o destino tinha outros planos. No início da sua carreira, Clint Eastwood não tinha ideia de que se tornaria uma lenda de Hollywood. Ele começou fazendo trabalhos braçais, cavando buracos para piscinas e limpando fábricas de móveis. Mas um acidente de percurso acabou sendo sua grande sorte. Em uma visita casual a um amigo nos estúdios da CBS, Clint conheceu um dos diretores da série Rawhide. Eles estavam à procura de um jovem para interpretar o cowboy Rowdy Yates, um personagem que acabaria definindo os próximos passos da carreira de Clint. Apesar de não achar o papel tão interessante, Clint trouxe ao show uma nova vibração: o cowboy durão, bonito, bom de briga e com uma mira impecável. Rapidamente, ele conquistou a audiência jovem e transformou Rawhide em um sucesso moderado. Ele estrelou a série por 7 anos, período durante o qual seu salário subiu de $600 para valores de 6 dígitos. Embora Rawhide não tenha sido um fenômeno global, foi essencial para a carreira de Clint, que começou a se interessar por direção e a entender os bastidores do cinema. Foi até convidado a dirigir um episódio, mas essa oportunidade nunca se concretizou. Em 1953, após a queda de audiência da série, a CBS permitiu que Clint participasse de outros projetos. Ele fez uma participação em Mr. Ed, uma sitcom famosa da época, onde interpretou a si mesmo, sem vestir a tradicional roupa de cowboy. Embora o episódio com o cavalo falante tenha sido estranho, Clint cumpriu sua parte e seguiu em frente, preparado para novos desafios. Após sua estreia na TV com Rawhide, Clint estava buscando algo novo, cansado de ser o bom moço do Velho Oeste. E foi aí que o destino sorriu para ele. O cineasta italiano Sergio Leone, em busca de um ator para um novo tipo de faroeste, viu potencial em Clint. Surgia então a icônica trilogia dos dólares. Tudo começou com Por um Punhado de Dólares, um filme que levou Clint a filmar na Itália e na Espanha, longe de Hollywood. E a escolha de Leone não foi à toa. Ele achava que Clint tinha a presença ideal, com 2 expressões faciais perfeitas para o papel, com chapéu e sem chapéu. No set, Clint adotou um poncho que se tornou seu amuleto, e ele não permitia que ninguém o lavasse durante as filmagens. Esse toque pessoal só acrescentou a mística de seu personagem. O filme foi um sucesso absoluto, apesar das controvérsias e acusações de plágio na Ásia. Com um orçamento modesto de $200 mil, ele surpreendeu ao faturar $14 milhões e criar um novo subgênero, o Western Spaghetti. A partir daí, vieram as sequências por uns dólares a mais e o bom, o mal e o feio, consolidando Clint como um ícone do cinema. E quem não reconhece a trilha sonora desses filmes? Ela se tornou uma das melodias mais emblemáticas de todos os tempos. Este filme marcou profundamente a vida do ator, deixando uma impressão duradoura em sua carreira. A produção foi tão semelhante ao original que Sergio Leone acabou sendo processado por plágio. E não é para menos. A precisão dos detalhes impressiona. Um guerreiro solitário, a cadência única das cenas e a estrutura da ação, com lutas que começam com uma espera longa e tensa. Cada movimento e olhar dos oponentes são capturados pela câmera, criando uma tensão palpável. Kurosawa, o diretor original, ganhou o processo e levou para casa $100 mil, além de 15% da bilheteria. Mas apesar dos desafios legais, valeu a pena. Leone e Clint Eastwood transformaram o gênero western, que nos anos 60 estava praticamente esquecido. Eles reinventaram o herói clássico, um cavaleiro solitário, de chapéu e cavalo, que incorpora valores nobres e clichês bem estabelecidos. Curiosamente, ao longo da trilogia, o personagem de Eastwood ganhou diferentes nomes, mas ficou eternizado como o Homem Sem Nome. Em 2008, a revista Empire o elegeu como o 43º maior personagem do cinema de todos os tempos. Enquanto isso, a vida pessoal de Eastwood estava fervendo, alto, charmoso e sempre
Sempre rodeado por mulheres, ele ganhou fama de galanteador. A imprensa não perdia uma chance de associar seu nome à palavra mulherengo. Eastwood, ao longo de sua vida, esteve envolvido em diversos relacionamentos, gerando grande curiosidade e polêmica. Seu histórico amoroso inclui romances marcantes e a paternidade de filhos com diferentes mulheres, o que só alimentou ainda mais o interesse público. Imagine-se com apenas 23 anos, prestes a entrar em um dos momentos mais importantes da sua vida, o casamento. Foi assim que Clint Eastwood se sentiu em 1953, quando se casou com Maggie Johnson. Mas o jovem Clint, que mais tarde se tornaria um ícone em Hollywood, já estava envolvido em dramas muito antes de ganhar fama mundial. Mal sabiam muitos que, enquanto estava prestes a subir ao altar, Eastwood já tinha um segredo no passado. Antes mesmo de seu casamento, ele se envolveu com outra mulher, cuja identidade permaneceu um mistério por décadas. Esse relacionamento resultou em uma filha que foi entregue para a adoção e só veio a público em 2018, durante a estreia de The Mill. Lori Murray, nascida em fevereiro de 1954, foi a surpresa que ninguém esperava, nem mesmo Clint. E como isso aconteceu? A mãe biológica de Lori nunca contou a Clint que estava grávida. Mas se você acha que os segredos param por aí, prepare-se para se surpreender. Nos bastidores de Hollywood, Clint também manteve um relacionamento prolongado com Roxanne Tunis, uma dublê e atriz, enquanto ainda era casado com Maggie. Esse caso resultou no nascimento de Kimber em 1964, mas o mundo só descobriu a verdade em 1989, quando a bomba foi finalmente revelada. Esse é apenas um vislumbre da vida conturbada e cheia de reviravoltas de Clint Eastwood. As pessoas ao seu redor, incluindo a atriz Barbara Eden, comentavam que seu casamento com Maggie não era nada convencional. Em uma entrevista em 1971, o próprio Clint afirmou que não acreditava em felizes para sempre. Durante as filmagens de Josie Wales, o Fora da Lei em Arizona, Eastwood começou a dividir o teto com a atriz Sondra Locke, mesmo ainda casado com Maggie Johnson. Mas convenhamos, ambos os casamentos estavam apenas no papel. Locke, por sua vez, tinha um matrimônio peculiar com seu melhor amigo, Gordon Anderson, um homem abertamente gay. Um casamento de conveniência que nunca se concretizou de verdade. Eastwood se surpreendeu com a conexão que tinha com Locke, admitindo que, apesar de sua fama de mulherengo, ela o fez pensar em monogamia. Inclusive, dizem que ele até escreveu uma música sobre isso, intitulada She Made Me Monogamous. Ela me fez monogâmico. Mas como em todo bom drama, as coisas não foram tão simples. Apesar de viverem juntos, Eastwood mantinha outros relacionamentos em segredo, o que começou a minar a relação dos dois. Após o divórcio de Eastwood e Johnson, o relacionamento com Locke começou a desmoronar. Locke chegou a dizer que teria se divorciado de Anderson se Eastwood topasse fazer terapia de casal, mas ele recusou. O que se seguiu foi uma separação amarga em 1989, culminando em um processo de palimônia. Sim, pensão alimentícia para ex-companheiros. E a saga não parou por aí. Em 1995, Locke entrou com uma nova ação contra Eastwood por fraude, que acabou sendo resolvida fora dos tribunais. Durante seu relacionamento com Sondra Locke, Eastwood manteve um caso extremamente discreto com Jocelyn Reeves, uma comissária de bordo. Dessa relação nasceram 2 filhos, Scott, em 1986, e Catherine, em 1988. O público só soube desse romance em 1990, quando um tabloide finalmente revelou a história. Mas as polêmicas de Eastwood não pararam por aí. Em 1988, nos bastidores de Cadillac Cor-de-Rosa, ele conheceu a atriz Frances Fisher, e os dois mantiveram um relacionamento intermitente por 2 anos antes de torná-lo público. Dessa união nasceu Francesca, em 1993. Contudo, o relacionamento também chegou ao fim em 1995, devido a conflitos pessoais de Eastwood. E não é só no amor que Clint Eastwood se viu no centro das controvérsias. No mundo político, ele também fez barulho, principalmente quando dirigiu o filme Sniper Americano. O longa foi alvo de críticas ferozes, com muitos acusando Eastwood de glorificar a guerra. O debate foi acalorado, e apesar de suas tentativas de explicar que o filme não tinha conotações políticas, mas sim mostrava a realidade dos soldados em combate, muitos críticos não se convenceram. Um ponto central da polêmica foi a retratação de Chris Kyle,
o atirador de elite interpretado por Bradley Cooper. Kyle, conhecido por suas opiniões extremistas, chamava seus inimigos de selvagens e malvados, o que levou alguns a acreditar que o filme endossava essas visões. Embora muitos tenham interpretado seus filmes como apoios à violência ou ao militarismo, o próprio Eastwood insiste que tudo não passou de um grande mal-entendido. Ele sempre foi enfático, não apoia a guerra e muito menos a violência. Para ele, o cinema serve para explorar as difíceis realidades do serviço militar, revelando as complexidades e sacrifícios envolvidos, e não para promover qualquer agenda política. No entanto, a sua postura neutra não o livrou das críticas. Quando ele expressou preferências políticas, especialmente durante a era Trump, muitos fãs acreditaram que Eastwood havia endossado oficialmente o presidente. Isso se intensificou em 2019, quando um meme viral distorceu suas palavras, fazendo-o parecer um entusiasta de Trump, algo que ele nunca afirmou ser. A confusão aumentou em 2020, quando Eastwood declarou apoio ao democrata Michael Bloomberg, mostrando que, embora concordasse com algumas políticas de Trump, ele desaprovava o comportamento impulsivo do presidente, especialmente nas redes sociais. Essa postura volátil de Eastwood em relação à política o colocou no centro das atenções, mas também demonstrou como suas palavras são frequentemente mal interpretadas. No livro Clint, The Life and Legend, Patrick McGilligan oferece uma visão intrigante e talvez polêmica do homem que dominou Hollywood por décadas. McGilligan pinta um quadro de Eastwood como um perfeccionista determinado a manter o controle a qualquer custo, até mesmo rompendo contratos com aqueles que, na sua visão, desafiavam sua autoridade. Essa reputação de figura controladora é amplamente comentada por aqueles que trabalharam ao seu lado. Um ex-produtor chegou a afirmar que, se reunissem todas as pessoas que Eastwood prejudicou ao longo dos anos, teriam que alugar o Los Angeles Coliseum para acomodá-las. Mas, como toda história tem dois lados, Eastwood não ficou em silêncio. Em uma entrevista à CBS News, ele rejeitou essa imagem de controlador. Ele defendeu sua abordagem colaborativa, citando sua experiência na produção e direção de Menina de Ouro, onde fez questão de incluir a visão de todos os envolvidos no projeto. Para ele, o cinema é uma arte coletiva e o controle total nunca foi seu objetivo. Você sabia que Clint Eastwood, além de ser uma lenda de Hollywood, também se envolveu profundamente com o mercado imobiliário? Vamos voltar a 1967, quando ele ainda servia no Exército dos Estados Unidos em Fort Ord. Foi durante esse período que Eastwood se encantou pela região de Carmel, na Califórnia. Com os lucros de sua carreira cinematográfica, ele comprou na véspera de Natal nada menos que 5 lotes de terra ao longo da icônica Highway 1, bem pertinho de Malpaso Creek. Mas essa foi só a primeira de várias aquisições. Em maio de 1968, Eastwood e seu colega, o ator James Garner, se juntaram para comprar uma extensa propriedade de 137 hectares em Carmel Valley. E eles não pararam por aí. Sempre com um olhar visionário, Eastwood transformou essas aquisições em projetos que iam muito além do mercado imobiliário tradicional. Em 1983, por exemplo, ele e Garner doaram uma parte significativa dessa terra para a Autoridade de Habitação do Condado de Monterey, com a condição de que fosse usada para a habitação de idosos. E a história continua. Eastwood seguiu comprando terras, preservando o meio ambiente e até protegendo áreas contra enchentes. Em 1995, ele vendeu um lote para o condado de Monterey por milhões. E com esse dinheiro, adquiriu outra propriedade histórica, o Odelo Ranch, onde implementou projetos de conservação. A cereja do bolo? Em 2016, ele doou a última parte dessa terra, mostrando que seu legado vai além das câmeras, impactando comunidades inteiras. Com 80 anos, em 2010, Clint Eastwood não estava apenas dirigindo filmes, mas também construindo um impressionante complexo de 1.481 metros quadrados em Carmel by the Sea, investindo cerca de 20 milhões de dólares. Isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata de seu invejável portfólio imobiliário. Na Califórnia, ele possui uma deslumbrante mansão em estilo espanhol de 570 metros quadrados em Bel Air, a vasta fazenda Rising River Ranch, com 432 hectares perto de Cassell, um elegante apartamento em Burbank e uma sofisticada casa no deserto de 518 metros quadrados em La Quinta. E não podemos esquecer a residência discreta que ele possui ao lado de sua morada principal em Bel Air. Mas Eastwood não se limitou à Califórnia. Ele também investiu em outros estados, incluindo uma charmosa casa de 530 metros quadrados em Sun Valley, Idaho, e uma impressionante mansão à beira-mar de 4.570 metros quadrados em Kihei,
Havaí. Esta última, inclusive, apareceu no reality show Mrs. Eastwood and Company em 2012. A trajetória de Clint Eastwood é uma verdadeira história de perseverança e sucesso, tanto nas telonas quanto fora delas. Ele já habitou residências em lugares icônicos como Studio City, Sherman Oaks, Tiburon e Pebble Beach, sempre refletindo seu status de lenda viva de Hollywood. E aí, curtiu descobrir mais sobre o estilo de vida luxuoso do Clint Eastwood? Se gostou, já sabe, né? Deixe seu like para ajudar a gente. E se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente qual curiosidade te surpreendeu mais e, claro, compartilhe esse vídeo com os amigos que também são fãs do Eastwood. Obrigado por assistir e até a próxima.